Glória a Deus. Fui parceiro de choro com Haroldo durante esse período de louvor. Não o deixei só. Muito bom. Deus é bom. Glória a Deus. Você também foi visitado nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Você está feliz? Bênção. O privilégio é servir ao Pai, estar na casa do Pai, perceber a bondade do Pai. E quero pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, de acordo com os registros de Marcos. Em Marcos capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 43. Vou ler na versão King James. Marcos capítulo 5, versos 21 a 43. Diz assim a palavra de Deus: E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. E lhe pediu, aos prantos e com insistência: Minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe as suas mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. E uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. Estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, porque dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Naquele instante, se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: Quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: Vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: Quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: Minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: Tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. E voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou, dizendo: Não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: Por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança,
bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na sua mão, ordenou em aramaico: Talita cumi, que significa filhinha, eu te ordeno. Levanta-te. E no mesmo instante, a menina que tinha 12 anos de idade ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que haviam presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Queria orar mais uma vez. Obrigado. Deus bondoso, aprove ao Senhor que a ministração dessa manhã, do louvor à palavra, evidenciasse a sua bondade e compaixão sobre nós, que não somos merecedores de nada, mas temos a sua graça e temos a salvação e vida eterna. E assim tem sido comigo, e eu te agradeço pela palavra lida, para que seja a palavra vivida por nós, e que o Senhor me use, apesar de mim, para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus, amém. Queridos, essa é uma passagem extremamente curiosa, porque ela traz duas histórias, e eu peço que você tenha um pouco de paciência comigo, porque são duas histórias diferentes, e que ocorrem quase que simultaneamente, e com algumas particularidades em comum. Se nós voltarmos no tempo e na história, 12 anos, acontece o seguinte: uma mulher começa a desenvolver uma doença incurável que a levaria à morte, era uma questão de tempo. E uma criança nasce, e essa criança atende pelo nome de Talita. E do ponto de vista humano, as duas teriam apenas mais 12 anos de vida. Porque diz a Bíblia que Talita é encontrada morta com 12 aninhos. E a mulher do fluxo de sangue, de tanto sangue que perdera e sem ter encontrado socorro na medicina, já não tinha mais esperança de vida, não fosse a intervenção do Senhor Jesus na vida delas. Mas 12 anos se passam e nós chegamos ao contexto e à cena do texto lido. E que Marcos começa dizendo que Jesus estava na praia. Oh, meus amados, que coisa boa é praia, é ambiente de praia. E podermos estar desfrutando desse tempo em família, com amigos, ou ainda nos retirarmos por um instante para, diante das maravilhas do Criador, contemplarmos sua glória, sua beleza, seu poder, sua majestade. E quando eu faço isso, eu gosto de olhar para o céu, e aí eu vou para Salmo 19, verso 1, porque o salmista diz que os céus manifestam a sua glória, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Aí eu olho aquelas montanhas, e aí o Senhor me leva para Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí eu estou lá aquecido pelo sol, e eu lembro que o Senhor é o sol da justiça. Aí é gostoso recebermos o vento, a brisa do vento batendo no nosso rosto, olharmos aquelas ondas e ouvirmos o barulho das ondas. E muito provavelmente tudo isso nos leva a um tempo de contemplação que enche o nosso coração de gratidão, de alegria,
é um momento de paz, de tranquilidade, de quietude. Pois bem, não era nada disso que o Senhor Jesus estava fazendo na praia. Ele não estava ali de boa, curtindo e desfrutando tudo isso. Porque quando nós vamos para Mateus, que narra o mesmo episódio, no texto paralelo, Mateus diz que o Senhor Jesus estava na praia falando, por certo, com os seus discípulos. Mas Jesus não falava qualquer coisa. Jesus não perdia tempo. Jesus aproveitava toda oportunidade, todo instante para pregar, para ensinar, para falar, para ministrar a palavra. Mas naquela praia não estavam apenas Jesus e os seus discípulos, porque diz a Bíblia que quando o Senhor Jesus vem da outra margem, logo ele é rodeado, cercado por uma enorme multidão, por uma numerosa multidão. Quando eu e você olhamos para a palavra multidão, nós pensamos num amontoado de pessoas, muito grande. Mas diz o texto que essa multidão era numerosa. E quando nós vamos para Lucas, narrando este mesmo evento, Lucas ainda adiciona uma informação, que essa multidão aguardava Jesus com grande júbilo e com grande ansiedade, com grande expectativa pelo que o mestre falaria, pelo que o mestre faria. E é nesse contexto dessa enorme multidão que a Bíblia diz que o Senhor é abordado por um homem. E aqui começa a nossa primeira história. Um homem de nome Jairo, que em hebraico significa Deus dará luz. Meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Senhor não faz nada assim aleatoriamente nas nossas vidas. Ele não dá ponto sem nó. Ele não escolhe o seu nome, o meu nome, ou as coisas que acontecem na nossa vida sem algum propósito. Tudo tem um propósito em você, na minha vida e com Jairo. E o nome de Jairo então vai ter um significado muito especial nessa história. A Bíblia vai mostrar isso um pouco mais adiante. E diz a Bíblia que Jairo então chega para o Senhor Jesus com um coração muito aflito. E aflito porque a sua filha estava à beira da morte. São as palavras que Marcos e Lucas usam. Mas Mateus vai dizer que ela já estava morta. De uma forma ou de outra, o sentimento é desesperador. E por isso Jairo se prostra aos pés do Senhor Jesus. E diz a Bíblia que ele, pranteando, ele suplica insistentemente que o Senhor Jesus vá com ele até a sua casa para salvar sua filha e ressuscitá-la. E quando eu olho para Jairo se prostrando aos pés do Senhor Jesus, eu penso que aqui tem um primeiro ensino para as nossas vidas. É importante nós lembrarmos que Jairo não é da multidão. Jairo é um dos principais da sinagoga. Jairo é um dos principais dirigentes. Ele é um dos líderes, é um dos chefes da sinagoga. E como tal, ele tem responsabilidades administrativas no cuidado, no zelo para com a sinagoga. Atribuições sociais. Ele inclusive auxilia para que os rabinos da época tivessem mais tempo liberado para o ensino e para o pastoreio. Mas eu queria repartir dois pensamentos com vocês sobre essa cena de Jairo se prostrando aos pés do Senhor Jesus. Porque é possível alguém que tenha uma posição ou alguma boa condição, quando vai dormir, por exemplo, estar lá diante de um lençol de linho fino, mas não necessariamente poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir o sono do justo, se não tiver o Senhor Jesus. Assim como é possível alguém com uma boa condição recorrer ao melhor médico que essa vida pudesse apresentar, mas não necessariamente recorrer ao médico dos médicos, se não tiver ao Senhor Jesus. E outra coisa que penso é que é possível que alguém permita que essa boa condição ou essa posição, seja lá título, status, posses, bens, propriedades, tudo isso somado a uma inclinação à autossuficiência. Então é possível que alguém permita que tudo isso impeça essa pessoa de se aproximar do Senhor Jesus e humildemente clamar por socorro, por ajuda. Não é o que acontece com Jairo.
Jairo não dá importância para a posição dele, e ele se prostra aos pés do Senhor Jesus. É a súplica de um pai em desespero. E quando eu olho para essa cena, eu me lembro de uma amiga nossa em comum, minha, do Haroldo e da Fúvia, que é mãe de 2 homens, mas quando eles eram jovens, um deles permaneceu nos caminhos do Senhor, mas o outro desgarrou, desviou, se rebelou contra o Senhor, contra a família, contra a fé, contra o Evangelho, e ele foi experimentar o que de pior o mundo podia lhe oferecer: drogas, promiscuidade, e foi até o fundo do poço. Mas até que o Senhor o resgatasse, porque o Senhor o resgatou. Durante todo esse período, até que o Senhor viesse a restaurar a sua vida, esta mãe, assim como Jairo, suplica, insiste, intercede, chora na presença do Pai. E eu não sei pelo que você tem orado, pelo que você tem clamado, o que tem feito o seu coração sangrar. Mas eu sei que a palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo em Efésios 6,18: orai no Espírito em todas as circunstâncias e com toda petição e humilde insistência. A primeira lição para mim e para você, meu amado, é: rasga o seu coração diante do Senhor. Se prostra, suplica, insiste, persevera, se lança, se joga, se quebranta, porque há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Amém? Mas diz o texto que o Senhor Jesus atende o pedido de Jairo, e ele começa então a caminhar na direção da casa de Jairo. Jairo se enche de esperança. Aliás, estão indo com Jairo Jesus, os discípulos e aquela enorme multidão que o comprime ao mestre, que o aperta, que o espreme. Mas assim como Jairo, uma mulher rompe o bloqueio dessa multidão até chegar ao Senhor Jesus. E aqui começa a nossa segunda história. E se eu sou Jairo, eu acho que eu viraria para ela e diria assim: minha senhora, fim da fila, porque agora é a minha vez. Mas quando eu olho para essa mulher do fluxo de sangue e para Jairo e a ação que eles tiveram, eu penso que aqui tem um segundo ensino para mim e para você. Porque os dois não mediram esforços para ir até o Senhor Jesus. Querido, pensa naquela multidão, pensa um pouquinho comigo. Eu gosto de quando eu estou nessas passagens do Senhor Jesus, eu tento mergulhar nelas e me ver. Então eu fico pensando assim: uma numerosa multidão, quem está mais distante daqui, vai empurrando alguém que está mais perto, porque quer chegar mais perto, porque quer ouvir o Senhor Jesus. Quem está daqui, mais longe, ele vai empurrando também, porque ele quer ver o que o Senhor Jesus está fazendo, e dessa maneira todos estavam comprimindo o Senhor Jesus. E eu fiquei pensando o que eu tenha vivido que mais se aproximasse dessa situação de multidão. E me lembrei que antes da pandemia, a pandemia chega para nós aqui em março daquele ano, portanto em dezembro para janeiro daquele ano que entrava, a minha filha pediu assim: pai, eu queria fazer a passagem de ano naquele lugar. Ok, filha, vamos. E para as pessoas terem alguma visão, alguma visibilidade daquilo que estaria sendo apresentado, as pessoas chegavam lá às 10 da manhã, outros meio-dia, outros às 3. Eu cheguei às 6 da tarde com ela e fiquei das 6 até a passagem de ano, feito uma estátua, espremido por quem estava à minha frente, à minha esquerda, à direita estava ela, espremido por quem estava atrás de mim, sem poder me mexer, sem poder ir ao banheiro, porque senão não poderíamos voltar. Olhava para ela, a temperatura caía, a chuva começou, enfim. Pastora Thaís, você imagina eu assim no meio daquela multidão, daquele povo, daquela muvuca. Que alegria isso, sem contar com o contentamento de invadir a madrugada fora. Aquelas pessoas estavam em torno do Senhor Jesus, espremendo o Senhor Jesus, e Jairo, aquela mulher do fluxo de sangue, chegaram até o Senhor Jesus. E isso ensina para nós, meus amados, que nós não podemos permitir que circunstâncias adversas nos deixem de nos aproximar do Senhor Jesus, de buscar a sua face, de vir à sua casa, de receber a porção dele para as nossas vidas. Eu me lembro em outra igreja, um culto de quarta-feira, a irmãzinha chega para mim e diz assim: pastor, eu vim, ela chegou até sem fôlego, eu não sei como vou voltar, porque tudo que tinha gastei para vir, mas uma coisa eu sei, eu vim porque o Senhor da glória está nesse lugar.
Salmo 27, verso 4, o salmista diz: um desejo eu manifestei ao Senhor, e a sua realização eu cumprirei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua face e ouvir a sua direção, e buscar a sua direção, a sua orientação no seu santo templo. Queridos, essa mulher tinha uma condição singular, porque a Bíblia mostra que ela, por 12 anos, vinha perdendo sangue, procurando ajuda médica, e não teve nenhum tratamento oferecido a ela. Pelo contrário, diz a Bíblia que ela ia de mal a pior. E Lucas, quando narra essa mesma passagem, o médico ainda diz que nenhum médico pôde curá-la. E a condição dela era mais grave ainda, porque por 12 anos ela foi excluída da sociedade. Excluída da sociedade e humilhada e segregada, porque de acordo com a lei, uma pessoa na condição dela era considerada impura, e qualquer que tocasse nela ou se aproximasse dela, seria igualmente considerado ou considerada impuro ou impura. Então essa mulher estava colocada às margens da sociedade, mas ela tinha uma fé no seu coração, e dizia consigo: se tão somente eu encostar no Senhor, eu serei curada. Quantas pessoas estavam ali, talvez encostando no Senhor Jesus, e talvez com alguma enfermidade, mas esta fé dessa mulher dizia para ela: se eu tão somente tocar no Senhor. E é isso que ela faz, e é isso que acontece, porque diz o texto que no mesmo momento em que ela toca no Senhor Jesus, imediatamente, instantaneamente, ela é curada. E ela sente isso, ser liberta, e ser curada, e o sangue ser estancado. Acontece algo muito curioso. O Senhor Jesus diz: opa, alguém me tocou. E os discípulos: mestre, mas como assim? Todos te tocam. Olha só, ao redor do Senhor, todos te apertam. E o Senhor diz: alguém me tocou? Não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu graça, virtude, poder, cura. E diz a Bíblia no versículo 32 que o Senhor Jesus fica então esperando aquela mulher se apresentar. Se eu sou Jairo, eu digo assim: senhora, se acusa logo, porque eu e o Senhor Jesus estamos numa missão e com pressa. Mas ela não queria se apresentar. Ela tinha as marcas de 12 anos de ser marginalizada da sociedade. Ela queria simplesmente ser curada e sair sem ser muito notada, despercebida. Mas não era esse o propósito de Jesus para a vida dela. Então ela se apresenta ao Senhor Jesus, se prostra ao Senhor Jesus e o adora. As palavras de Jesus para ela não foram assim: mulher, a tua fé te curou. Jesus vira para ela e diz assim: minha filha, a tua fé te salvou. Interessante, Jesus poderia tê-la curado e seguido viagem, porque afinal de contas ela teve o que ela queria. Mas não era esse o projeto de Deus para a vida dela. E aqui será a lição para mim e para você. Ela pensava, pedia, imaginava algo. Mas o Senhor tinha uma obra completa na sua vida. Para uma mulher, 12 anos, ter sido desprezada pela sociedade, as palavras do Senhor Jesus para ela foram: minha filha. É o Senhor Jesus dizendo assim: agora você é ovelha do meu aprisco. Agora você é minha filhinha. E é o que Ele fala para mim e para você. Quando em João 1,12 Ele fala assim: mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele estava dizendo isso para aquela filhinha dele, assim como Ele fala para mim e para você. Para uma mulher que estava com o coração aflito, um coração tristonho, as palavras do Senhor Jesus para ela foram: vá em paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode te oferecer. Interessante, tivesse ela sido curada por qualquer médico, esse médico poderia ter oferecido a ela cura, mas não paz.
Porque essa paz é disponível para mim e para você, e Jesus deixa registrado isso em João 14, 27. Querido e querido, o Senhor Jesus diz: deixo-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. E para uma mulher que por 12 anos carregava uma enfermidade consigo, as palavras do Senhor para ela foram: ser liberta do seu sofrimento. Porque é isso que acontece com quem conhece e experimenta a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Essa mulher achou graça diante do Senhor, e o Senhor se agradou da sua fé. Essa mulher foi até o Senhor Jesus, desejando cura no físico. Jesus cura o seu físico, mas também as suas emoções, as feridas na alma, restabelece a sua alegria, a reintegra na sociedade, devolve a ela a dignidade, a honra, e de quebra, dá a ela vida eterna e salvação. Vocês lembram o que ela pedia, o que ela queria, o que ela imaginava? Mas diz a palavra de Deus, e por isso a lição é que o que o Senhor tem para mim e para você é completo. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente, muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A fé de uma mulher que agradou o Senhor Jesus. Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas diz a Bíblia que a cena volta para Jairo, porque enquanto Jesus ministrava na vida dessa mulher, chegam algumas pessoas vindas da casa de Jairo, para trazer a seguinte notícia: Jairo, já era, sua filha morreu, não tem mais jeito, não tem saída, e inclusive deixe de importunar o mestre. Se eu sou Jairo, talvez eu só olhasse para aquela mulher. Mas o Senhor Jesus, diz a Bíblia, não deu importância para aquelas notícias. E aqui tem um quarto ensino para mim e para você. E o ensino é, meus amados, não dê peso às más notícias. E olha que tem gente que gosta de ser mensageiro delas. O irmãozinho não veio, talvez esteja lá com uma gripe, há quem aumente um pouco a situação e fala assim: do jeito que tossiu, não sei não, hein? Precisa ver aquele pulmão, é bom que ele passe no pneumologista, com essa virose, falta de sabedoria, falta de sensibilidade, falta de fé, porque o que o Senhor Jesus está dizendo é: não dê bola para as más notícias. Ah, Marcelo, mas o Brasil está em crise. Querido, deixa eu fazer uma pergunta para você: e quando não esteve? Em crise financeira, de quando você se lembra por gente? Crise financeira, crise econômica, desigualdade social, crise de valores, crise de ética, crise de princípios. Mas o Brasil pode estar em crise, mas eu e você estamos em Cristo. E a nossa confiança repousa no Senhor. Jeremias 17:7, bendito é o homem cuja confiança está inteiramente depositada em Yahvé, e a sua fé está firmada no Senhor. Amém? E Jesus, vendo que Jairo estava ali absorvendo aquelas notícias horrorosas, e claro, se abate, traz uma palavra de ânimo para ele, dizendo: continue crendo. É a palavra do Senhor para mim e para você. Ele diz assim: Jairo, continue crendo, não temas. Quando Jesus diz para mim e para você através de Isaías 41:10, não temas porque estou contigo. Não te assustes porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor Jesus dizendo para Jairo assim: continue crendo, porque é como se ele dissesse: o resto eu faço. É o que ele fala para mim e para você quando diz em Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É como se o Senhor dissesse assim para Jairo: Jairo, continue crendo, porque Deus dará luz. E aí acontece algo muito interessante no texto, que nos leva a um quinto ensino. Porque Jesus, a partir daqui, ele diz: daqui para cá, vocês todos ficam,
seguimos eu, Jairo e apenas 3 discípulos. Jesus não tinha interesse que aquela ressurreição que ele estava prestes a fazer se repercutisse. Então ele escolhe 3. E por que esses 3? E aqui está a quinta lição para mim e para você. Meus amados, aqueles 3 eram os mais próximos do mestre. Tem a multidão, tem os discípulos, e tem aqueles que o buscam mais de perto e mais intensamente. E esses vislumbram sinais, prodígios, maravilhas, milagres, ressurreição, que só quem tem intimidade com o Senhor pode testemunhar. Salmo 25, verso 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. A relação com o Senhor Jesus é uma via de mão dupla. E o Senhor Jesus então caminha mais um pouco e já está agora na cena da casa de Jairo. E lá ele vê alvoroço, agitação, os flautistas fúnebres com o enterro preparado, o choro, e todos ali assumindo que Talita tinha morrido. E o Senhor Jesus diz, então agora para fora vocês, porque ela só dorme. Diz a Bíblia que aquelas pessoas começam a zombar do Senhor Jesus. Então ele, junto com Jairo, a esposa de Jairo e os 3 discípulos, seguem até o quarto de Talita, e o Senhor Jesus pega na mão dela. E as palavras do Senhor Jesus para ela são: filhinha, cordeirinha, levanta-te. E na mesma hora ela se levanta e pôs-se a andar. Deus deu luz. E aqui tem um 6º e último ensino para mim e para você. A última palavra é do Senhor Jesus. O decreto final para mim e para você, meu amado, vem do Senhor Jesus. A última sentença vem do Senhor Jesus. A medicina pode trazer um diagnóstico negativo. Pessoas podem desacreditar da sua fé, outros podem zombar. Circunstâncias podem ser adversas, escuras. Mas no final, Deus dará luz. Nós vemos na história sentenças de morte sendo declaradas e o Senhor gerando vida. Deixa eu fazer uma observação aqui. Sabe quando a gente ouve alguém falar de outro alguém? Aquele lá não tem jeito, porque afinal de contas, pau que nasce torto, morre torto. Mentira do diabo. Porque o Senhor transforma, o Senhor dá jeito. É claro que aqui não é uma situação de cura física, é uma questão de alma, de comportamento, de coração, mas desde que a pessoa permita o Espírito Santo trabalhar, o Senhor transforma. Tem jeito. Quantos médicos pelos quais essa mulher passou, que disseram, não tenho, não posso, não sei, não tem tratamento, não tem cura para você, não tenho nada para te oferecer, até ela chegar no médico dos médicos. Jairo estava ali com o Senhor Jesus e chegam umas pessoas enviadas pelo inimigo, assim como acontece conosco, enviadas para tirar a nossa fé, esperança e expectativa no Senhor e naquilo que Ele prometeu. Porque lembra-se, quando o Senhor Jesus diz que Ele vai até Jairo, Ele não vai tomar um café na casa de Jairo, Ele vai para cumprir a sua missão. E acontece comigo e com você muitas vezes do inimigo mandar circunstâncias ou pessoas para tirar o nosso foco. Mas tem uma coisa, meu amado, que é importante a gente lembrar e se firmar. Jesus diz em Marcos 13:31, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O que o Senhor falou há de se cumprir. A história termina dizendo que as pessoas ficam maravilhadas, assim como Jairo e a sua esposa. E nós vemos então uma obra do Senhor Jesus, de amor, de compaixão e de poder. Eu quero concluir trazendo algumas reflexões finais para vocês. A primeira delas é que Jairo era alguém de destaque, um líder conhecido, boa posição, ele era um sujeito piedoso e querido. Muitas pessoas em torno da sua casa. Já a mulher do fluxo de sangue,
Nem nome a Bíblia menciona, mas certamente o nome dela está registrado no livro da vida. Mas o ponto aqui, meu amado, é que o Senhor Jesus nos discerne no meio da multidão. Seja alguém conhecido, seja alguém desconhecido, porque o amor do Senhor Jesus é para mim e para você, é para todos. Como diz João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo, porque Deus amou a Jairo, porque Deus amou essa mulher, porque Deus amou a mim e a você, porque Deus ama a você que nos assiste, de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. A segunda reflexão, queridos, é que aparentemente a cena 2 atrasa ou atrapalha a cena 1. Porque Jesus está indo em direção à casa de Jairo, quando chega a mulher, e o Senhor para atendê-la, e nesse meio tempo, a Talita morre. Parece que isso nos leva à história de Lázaro, e ao que Maria se queixa com o mestre, dizendo, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, isso não tinha acontecido. Mas meu amado, minha amada, o Senhor não chega atrasado. As duas histórias acontecem para evidenciar o poder do Senhor Jesus sobre a vida e sobre a morte. Apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 15:55, a morte, onde é que está a sua vitória? Diante disso, meu amado, minha amada, o que é a sua aflição e a minha aflição diante daquele que tem o poder sobre a morte? Espere em Deus. Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E uma última reflexão, queridos, em torno do sangue. Porque é interessante, Talita vivia uma fase transicional da sua vida. Uma fase em que ela transitaria de menina para mocinha, que é marcada pelo sangue no ciclo da mulher. A mulher perdera tanto sangue que já não tinha mais projeção de vida. E aí o Senhor Jesus entra e traz vida para as duas. Mas o destaque que eu queria trazer é para o sangue do Senhor Jesus, que nos cobre, que nos traz graça. Porque o nome do Senhor Jesus é poderoso, e o nome do Senhor Jesus cura o ferido, e o nome do Senhor Jesus ressuscita morto, e o sangue do Senhor Jesus é poderoso sobre mim e sobre você. Queridos, nós temos aqui 3 coisas em comum que a gente pode destacar de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Ambos estavam em dor. Ambos tiveram uma fé destacada. E o toque da mulher em Jesus e de Jesus na menina foi o que gerou transformação. E eu não sei como é que você veio aqui nessa manhã. Se você, pode ser que não esteja em dor, mas queira mais fé. Ou pode ser que você esteja em dor e, como nós cantamos, ajuda-me na minha fé, deseje mais fé. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido e querida. Você só pode tocar em alguém se esse alguém estiver perto de você, se você estiver perto dessa pessoa. E Jesus nessa manhã quer te ter na distância, a pegar na sua mão, como Ele fez com Talita, para te tocar e tirar a sua dor, e injetar fé, e gerar vida e transformação e restauração em você. Eu tenho uma notícia para você, meu amado. O Senhor Jesus hoje veio nos visitar com uma unção de bondade e compaixão. Então eu quero pedir, eu pedi para a Fúvia para a gente fazer um louvor. Às vezes eu não sei porque que eu peço essas coisas, não pela Fúvia, que está cantando lindamente, mas é um louvor que é o retrato desta história. Enquanto a gente louva,
Eu queria pedir se os pastores e os intercessores podem vir aqui à frente. E você, meu amado, e você, minha amada, que deseja estar numa distância do Senhor Jesus, assim, de 0 milímetro, de estar grudado nele, de ser fominha como aqueles 3 discípulos, de ser tocado e tocada pelo Senhor Jesus, de tocar nas suas vestes, de receber uma ministração, uma visitação especial do Senhor nessa manhã, que você venha e seja ministrado enquanto a gente louva ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Sim, Senhor. É mesmo. Continue orando. Deixe o Senhor falar ao seu coração. Que palavra preciosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ministra, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sim, Senhor, em nome de Jesus, continua. Toca as vidas, toca as mentes, toca os corações, Senhor. Se eu me prostrar aos teus pés e rogar que venhas e impõe as tuas mãos para curar e dar libertação, se eu tão somente crer e não temer, tua ordem faz o morto levantar e viver. Salvar e dar a paz, me reconheces numa multidão. Tu ouves minha súplica com tua compaixão. É Jesus, Senhor, a tua unção leva a te adorar, Rei dos Reis, Salvador. Hoje vens me visitar. Se eu me prostrar aos teus pés e rogar que venhas e
Põe as tuas mãos para curar e dar libertação. Se eu tão somente crer e não temer, não. Tua ordem faz o morto levantar e viver. Se só tocar em tuas vestes eu sararei, pois em ti há poder para curar, salvar e dar a paz. Reconheces numa multidão, tu ouves minha súplica com tua compaixão. É Jesus, Senhor, a tua unção me leva a te adorar. Rei dos reis, Salvador, hoje vens me visitar. É Jesus, Senhor, tua unção me leva a te adorar. Rei dos reis e Senhor, hoje vens me visitar. Aleluia. Prostrar aos teus pés e rogar que venhas e impõe as tuas mãos para curar e dar libertação. Se eu tão somente crer e não temer, tua ordem faz o morto levantar e viver. Se eu só tocar em tuas vestes, eu sararei, pois em ti há poder para curar, salvar e dar a paz. Me reconheces numa multidão, tu ouves minha súplica com tua compaixão. É Jesus, Senhor, a tua unção me leva a te adorar. Rei dos reis, Salvador, hoje vai te visitar. É Jesus,
É Jesus, Senhor, a tua unção me leva a te adorar. Rei dos reis, Salvador, hoje vem te visitar. Vou chamar os meus queridos do louvor. Vamos juntos aqui adorar o Senhor. Continua adorando ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Sim, Senhor.